você começou no teatro, né? Aí quando você passou pro cinema, você sentiu dificuldade, assim, do modo como você atuava no teatro, do modo como você começou a ter que atuar no cinema, assim, você sentiu essa diferença? Como é que foi isso? Eu senti. Eu comecei no cinema fazendo coisas muito pequenas. Então, isso também foi legal. Eu fiz o Orfeu, foi o primeiro filme que eu fiz. Eu fazia uma jornalista. Eu tenho, sei lá, 4 falas no filme. Só que você fica ali, né? Esperando, vendo e tal. Então, fiquei olhando a Zezé Mota, o Milton Gonçalves. Eu me lembro que eu falava, nossa, o tom que eles falam, eu estava aqui esperando. Eles estavam fazendo cena, digamos, aí onde você está. E eles falavam assim, normalmente. Eu nem ouvia, às vezes, o que eles estavam falando. Eu falava, caramba, tem que falar baixo. Tem um microfone e você não tem que fazer pequeno. Depois eu vi alguém falando que no cinema a câmera pega o que você está pensando. Então, você tem que estar realmente... você tem que estar realmente imbuído do personagem e sabendo o que você vai dizer, mesmo que você não diga nada. Eu trabalhei com um diretor chamado Fauzi Araki, que é um cara muito importante na história do teatro em São Paulo. Hoje em dia é um diretor bastante recluso, era um grande ator, depois desistiu de ser ator. E ele me dirigiu no teatro e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Maria, o ator tem que ter a postura do gato, que é o seguinte. Ela está aqui, parada, e ela não está falando nada. Mas ela está pensando alguma coisa que ela quer falar, que ela quer me interromper. Então, o tempo inteiro ela tem uma postura de quem está com o pensamento aqui entre a cabeça e a boca. Em algum momento ela vai... Mesmo que... Você não pode ficar esperando a sua fala. Você tem que estar vivo ali, pensando alguma coisa que você iria falar, mas que você não vai falar porque você acha que não é o momento, ou porque a outra não para de falar, então não vou falar. Mas você está com uma postura assim, vivo, né? Então já também não sei mais a sua pergunta. Repete a sua pergunta. Não é porque A diferença de teatro e de cinema. Então é isso, eu acho que isso... Mas isso no teatro também é legal, de você estar vivo. Eu acho que no cinema, basicamente, você tem que fazer pequeno, mas a verdade é a mesma. Eu não acredito muito em curso de atuação para cinema e TV. Eu desconfio um pouco disso. Eu acho que ator tem que fazer teatro. Curso de teatro. Você aprende a fazer o volume, a moldar a coisa para o cinema, acho que muito na prática. Claro, você pode fazer um curso de atuação para o cinema, para a TV e tal, mas isso de um modo geral, eu desconfio. Porque é só você diminuir, e só a prática também, o tempo. Primeira novela que eu fiz, eu fiquei 1 mês tensa, de me acostumar ali com aquela situação, entendeu? Então tem coisas que só o tempo te dá também. Vi, fala. A gente sabe que a maioria dos atores tem a sua particularidade para encarnar aquele papel. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente teve foi de não ser ator para fazer cenas até mesmo fortes. Queria saber como é a sua preparação para encarnar um papel. Depende muito, né? Depende muito. Eu acho que uma grande sabedoria do ator é saber se escalar. Então, assim, se vocês vão ser atores dos seus filmes, quem se encaixa melhor no papel? Quem tem mais o perfil do personagem? A gente é muito prisioneiro do nosso tipo. Eu não me iludo com isso. Eu sei que eu tenho uma gama, sei lá, de 10 personagens aí para fazer. Eu não tenho 20. Dificilmente eu vou conseguir fazer bem uma nordestina. Se eu fosse diretora de um filme e a personagem principal fosse cearense, eu não me escalava. Eu ia pro Ceará, buscar uma atriz de preferência desconhecida. Eu adoro ver ator desconhecido no cinema. Uma coisa até que eu tô falando, eu sou contra o meu próprio trabalho, né? Mas eu acho que é muito legal a gente ver pessoas novas. Então, mas se eu sou escalada para um papel, vou falar coisas práticas que é mais fácil. Por exemplo, no último Tropa, eu fazia uma mulher de 45 anos. Eu tenho 35. Não é tão diferente, mas são 10 anos a mais. E
com um filho adolescente. Eu não tenho filho adolescente. Tenho um bebê e eu tenho um filho de 7 anos. Um filho adolescente é diferente. Uma mulher de 45 anos é diferente. Uma mulher de um policial, ex-mulher de um policial, é diferente. Tem um peso, tem uma... Então, de cara, a gente fala assim, não tem nenhuma maquiagem, zero. O que eu fico arrasada, que eu adoro ficar bonitinha no cinema. Mas não só não tinha maquiagem, como tinha uma maquiagem que envelhecesse a gente. Então, desprendimento absoluto da vaidade. Não se preocupar com isso. Cenas fortes. Tem uma cena... Todo mundo viu Tropa 2? Posso falar sem estragar? Não. Pode. Bom, também, gente, quem não viu até agora, tipo, não tá bem, né, gente? Trabalha com cinema, não viu Tropa 2 até agora, vai pensar em casa. Bom. Tem uma cena no hospital, né, que o meu filho, enfim, leva um tiro. Aquilo ali foi uma cena dificílima pra mim, quase morri, porque eu não tenho aquilo na minha caixinha de histórias. Eu já me separei, eu já perdi pessoas queridas, eu tenho coisas na minha vida para dar para os meus personagens. Um material aqui dentro que eu consigo acessar, né? Que me emociona, que é a minha memória emotiva, né? Que o Stanislavski, aí se alguém quiser ser ator, que o Stanislavski fala muito da memória emotiva. Agora, eu não tenho nenhuma memória emotiva e espero nunca ter de ter um filho baleado. Então, ali... A Fátima Toledo, que faz a preparação do Tropa, ela fez uma coisa com a gente muito dura, uma coisa física, de você ficar completamente exaurido fisicamente e de você se aproximar do ator. Então, cada personagem tem uma... Você tem que saber o estilo do filme. Por exemplo, para fazer um filme do Domingos, eu falo rápido, meio jogando fora, uma coisa meio comédia, meio não sei o quê. De vez em quando eu paro. Falo uma coisa muito assim, e depois imediatamente eu jogo fora. Eu tento captar o estilo do diretor. Naquele caso do Tropa, o que eu, Maria, fiz? Isso independente da Fátima. Eu grudei no Pedro, no garoto que fazia meu filho, desde o início do processo. Falei, eu vou gostar muito desse garoto. E eu vou saber a história dele. Então, eu sabia toda a história do Pedro. E eu passei a amar o Pedro. E cuidar dele como se ele fosse meu filho. Então, numa hora de uma cena dessas... Eu consegui juntar o que a Fátima me passou, que era uma exaustão física, né? Uma coisa que te desarma, que você deixa de ficar só pensando com a cabeça, você deixa o seu corpo viver o personagem, junto com o meu método, digamos assim, de me emocionar, que é gostar da pessoa e me envolver com aquela pessoa e de repente ver aquele garoto ali todo entubado, uma coisa que foi engraçado porque o Pedro não é ator. Não era ator, agora tá na Malhação, enfim. Mas um pouquinho antes de fazer a cena, eu já tava chorando. E o Pedro falou, Maria, aconteceu alguma coisa? Você machucou, tá tudo bem? Eu falei, não, Pedro, isso é o nosso trabalho. Mas a cena nem começou. Eu falei, mas é daqui a pouco, eles estão fazendo a luz, eu não quero... a gente tem que saber, o ator tem que saber ficar um pouquinho alheio ao set, porque o set de filmagem... Tem muita coisa, o cara tá gritando, a diretora tá vendo a luz. Então a gente tem que ter uma... Mas é isso, cada trabalho você vai tentando seguir o estilo do diretor, vendo como o diretor quer contar aquela história. E eu acho que muito importante é saber se escalar. Então, às vezes, se te chamam para um papel que você sabe que você não é capaz, eu digo não. Eu estou falando disso, fazer um filme no Ceará, porque eu fui chamada para fazer um filme no Ceará e eu não entendi por que o cara me chamou, sabe? Eu não ia poder ficar 2 meses lá fazendo sotaque. Eu fiz um filme em Porto Alegre que eu fiquei 2 meses falando, tu não quer te vingar, tu não quer... E tudo bem, eu acho que eu fiz uma gaúcha. Agora, eu acho que você chamar uma atriz carioca para fazer uma cearense é uma burrice.